Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu colocar um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2, que ele vai falar a respeito da transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular em um alto monte e transfigurou-se diante deles. Isso também está lá em Mateus, né? E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, né? Como a neve, tais como nenhum lavadeiro, né, sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés. Elias, que é o João Batista, né? Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvem. Então Deus está mandando que esses três que está com ele, né, que é Pedro, né, Pedro, João, né, e Tiago. Pedro, João e Tiago, é esses três que está lá com Jesus no monte, né? E ele falou, ele disse: a ele ouve, né? Para que esses três ouvissem o que Jesus tinha a dizer. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só a Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, né? Que seria aquilo? Ressuscitar dentre os mortos. Porque Cristo está dizendo que vai ressuscitar dentre os mortos, né? Aqui no versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe, né? Cristo ordenou para eles três, para João, Tiago e Pedro, que não contasse para ninguém, ficasse entre eles, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Quer dizer, depois que Jesus ressuscitar, ele poderia contar. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos, que eles não estavam sabendo o que isso ia significar. E interrogando-lhe, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro, né? Mas Elias é o João Batista que veio primeiro, realmente, né? O Elias é o João Batista, só que ninguém sabe, né? Ele foi quem veio primeiro para pregar, né, a respeito de Cristo, né, e a vinda de Cristo, né? E respondendo ele disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito a ser aviltado, né? Digo vós, porém, que Elias já veio, João Batista,
que pregou Cristo primeiro, pregou batismo, essas coisas, né? E Cristo está dizendo, digo-vos, porém, isso também está lá. Né? E isso está no livro de Mateus e respondendo ele disse, em verdade Elias virá primeiro, né? Virá, que ele já veio, só que ninguém sabe. E todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, né? Que ele deva, né? Padecer muito e ser aviltado. Não sei porque escrever dessa forma. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Ele está dizendo isso para eles, né? Elias já veio, porque era João Batista, né? O Elias era João Batista. Ele já veio. E se esse vídeo tiver alguma falha, minha gente, me desculpe, porque o PC está dando umas travadas aqui. Digo-vos, porém, que Elias já veio, né? E fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito, né? Quando decapitaram a cabeça dele, fizeram um bocado de coisa, porque o povo já estava ficando revoltado com a pregação de João Batista, que ele veio para dar iniciação à vinda de Cristo. E o povo israelita e o das outras tribos, né, da tribo de Judá principalmente, rebelaram contra Deus, todos eles, muito pouquíssimo seguiu a lei de Moisés aí, mas os sacerdotes e todos se bandearam para a legião do mal. Foi por isso que Deus enviou seu filho, né, para tentar restaurar esse povo, né? Cristo veio, Deus enviou seu filho para restaurar esse povo que tinha se bandeado para a legião do mal, né? Aí Cristo está dizendo, não, Elias já veio, né? E fizeram tudo o que quiseram, mataram, fizeram tudo o que... Do jeito que João Batista morreu, Cristo também vai morrer, menos decapitado, né? Mas ele vai morrer por causa da palavra de Deus. Também foi preso por causa da... Herodias pediu a cabeça dele também, porque não estava... Ele estava dando instrução a Herodes que não era lícito ele ficar com a mulher de seu irmão. E ela invocou-se com isso, né? Porque ele estava cometendo adultério, né? E João Batista alertou, não é bom que o homem fique com a mulher do outro homem. E ela, ouvindo isso, ela ficou invocada, porque ela queria ficar com os dois irmãos, né? Então Herodia pegou, ficou odiando João Batista por conta disso, por causa da palavra de Deus, né? Aí no dia do aniversário de Herodes, a filha dela, ela mandou pedir a cabeça de João Batista, e foi o que aconteceu. Ele morreu por causa da palavra de Deus, né? Por causa da doutrina de Cristo, né? João Batista morreu por conta disso, né? Porque Herodias pediu a cabeça dele só porque ele disse a ela, olha, não é lícito ficar com a mulher do teu irmão, porque era adultério, né? Era adultério. Tanto na lei de Moisés, como na doutrina de Cristo, que era isso que João Batista já estava dado início, né? Tinha dado início na doutrina de Cristo. Por isso que Herodias pediu a sua cabeça, porque ficou com raiva, né? Porque por causa desse negócio aí, do adultério dela traindo o marido com o irmão. Agora, no capítulo 9 de Marcos, versículo 14, né?
vai falar a respeito do jovem lunático. Isso também está lá em Mateus. E quando se aproxima, aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Disputavam, eram fazendo perguntas, né, a Cristo para obter informação, porque esses escribas aí eram da legião do mal, né? Era da legião do mal e estava fazendo disputa com Jesus a respeito do evangelho. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram, né, a altura, né? E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles, né? Perguntou aos escribas: o que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, né? E este, né? E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam, né? Porque os discípulos de Jesus estavam vendo todas as maravilhas que Cristo estava fazendo através do poder de Deus, porque foi para isso que Deus enviou Jesus, para mostrar o seu poder para esse povo que não estava mais acreditando em Deus, estava acreditando nas doutrinas de homens que estavam sendo espalhadas nessa época. Isso também eu li lá em Mateus, né? Mas já tinha muitos pastores nesse tempo, já tinha muitos falsos templos que o povo inventaram, já estavam pregando doutrinas e mandamentos de homens, eles esqueceram os mandamentos de Deus, da lei de Moisés, e o povo se bandearam para esse povo, né? Como está lá escrito em Isaías, que Deus disse para ele, mandou Isaías dizer: maldito o homem que confia no homem. Por que Deus mandou falar essas coisas através de Isaías? Porque o povo deixaram de acreditar na palavra de Deus e foram acreditar na palavra do homem dessa época aí que estavam falando, pregando mentiras. Por isso que Isaías também, lá em 56, onde diz: e estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem. Cada um está pregando aí para a sua própria ganância, já nessa época aí, antes de Cristo chegar, né? Já estava acontecendo essas coisas, né? E nos dias de hoje nem se fala, né? O que tem de igreja falsificada, o que tem de pastor falsificado, que fez teologia diabólica para aprender, teologia diabólica para aprender a enganar o povo, né? Tem muito, várias igrejas falsas. Nesse tempo aí já existia essas coisas, né? Aí foi por isso que Deus enviou seu filho para resgatar o seu povo, a sua herança, que tinha se bandeado para a legião do mal, abandonou a lei de Moisés, os mandamentos. Muito pouca gente estava seguindo a lei de Moisés, pouquíssima, porque Cristo falou para ele: a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Que Cristo quer dizer isso? Está lá em Marcos, né? Em Mateus, logo no primeiro livro. Por quê? A seara é grande, porque o povo de Deus era grande, era uma multidão, mas eles abandonaram a lei de Moisés, abandonaram Deus, ficou só aquele tiquinho, né? Os ceifeiros, né? O pequeno, que estão tentando resgatar, né? Como Isaías, Jeremias, Zacarias, né? O último livro do Malaquias, né? Malaquias foi o último que veio a exortar do povo que está aqui, os levitas, estava roubando a Deus, né? Pegando o dízimo do povo e fazendo, que era para dar aos pobres, às viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Ele estava pegando o dízimo e fazendo outras coisas com o dízimo, já nessa época aí, né? Por isso que quando João Batista chegou, a lei de introduzido para pregar Cristo, já a vinda de Cristo, né, a doutrina de Cristo, a lei de Moisés morreu ali, parou.
cessou ali em João Batista, está lá em Mateus isso, né? Que a lei de Moisés só vigorou até João Batista. Depois de João Batista para cá, não existe lei de Moisés mais, né? Existe a lei de Cristo, né? Que não tem dízimo, não tem campanha, não tem propósito, não tem venda de nada, é tudo espiritualmente. E a contribuição é voluntária, o seu coração é quem vai dizer quanto você quer dar, né? Mas os pastores enganadores, dentro das falsas igrejas, igrejas de Satanás que eles criam para enganar o povo, também eles introduzem o dízimo porque é rentável. Isso é tudo mandamento de Satanás, né? Não é para cristão. Onde quer que o apanhe, né, despedaça, né, esse filho desse homem aí, espuma, arranja os dentes e vai definhando. E disse aos teus discípulos que expulsasse e não puderam. Por quê? Os próprios discípulos não estavam com essa fé do tamanho de um grão de mostarda ainda. Estavam seguindo Jesus, estavam vendo os milagres que Jesus estava operando. Jesus disse para ele: vai, ressuscita, expulsa demônio, cura. Disse para seus discípulos essas coisas. De Cristo deu esse poder para ele, mas só que a fé dele não foi nem do tamanho de um grão de mostarda. Seus discípulos. Aí não conseguiram curar esse menino, não conseguiram. E o pai dele veio até Cristo dizendo que eles não puderam expulsar, né? E ele respondeu, ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, né? Aí trouxeram o menino. E quando ele viu logo o espírito, o agitou com violência. E, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, né? Porque lá em Mateus, quando esse rapaz veio falar com ele, os discípulos, Cristo falou para ele que eles não tiveram a fé de um grão de mostarda, de um caroço de mostarda, né? Um caroço de mostarda é menor do que um grão de açúcar granulado, muito menor, né? Mas os seus discípulos não tiveram essa fé de um grão de mostarda, por isso não conseguiu curá-lo, porque Cristo tinha dado o poder a ele de fazer isso, mas só que eles não creram, né? Eles não creram, né? Nos dias de hoje tem muito pastor que usa dessas coisas, né? E impõe as mãos e tudo, mas quem cura não é Deus. Não pense que isso vem de Deus, não vem, não vem. Isso vem de Satanás, porque Satanás é quem está fazendo esse milagre no dia de hoje. Não é que Deus não faça milagres, faz. Se você está na doutrina de Cristo verdadeira, se você está seguindo os mandamentos que Cristo deixou, se você tem amor puro no seu coração, você anda fazendo boas obras, né? Ajudando seu irmão, seu vizinho, perdoando seu inimigo, ajudando seu inimigo, Deus pode muito bem curar você, mas não por mão de homem, porque isso funcionou até os apóstolos. Dos apóstolos para cá, não tem essa de cura mais. Não tem. Não tem essa de cura, de sarar. Só quem cura é Deus. Ninguém não vai na sua cabeça e vai curar, porque não é Deus que está curando. É Satanás que está fazendo essas coisas para manter você escravo dessa religião que a legião do mal de Satanás inventou. Viu? Nessas igrejas falsificadas.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo, né, que a multidão concorria, né, concorria, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, chamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muito que, que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nos expulsar? Isso também foi respondido lá em Mateus, que ele falou que a fé deles não era igual nem sequer do tamanho de um caroço de mostarda, né? E os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo, né? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, né? Foi isso que Cristo respondeu. Isso é o que Marcos está falando. Mas lá em Mateus, eles não tinham, eles eram de pouca fé, né? Por isso não conseguiram que assim eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles tinham conseguido expulsar esse demônio do menino, né? No capítulo 9, versículo 30, vai falar a respeito o maior no reino dos céus, né? O maior, esse é o versículo 30, né, do capítulo 9 de Marcos, o maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas ele não entendia esta palavra e necessitava interrogá-lo, né? Porque os discípulos não estavam entendendo isso. Isso também foi falado lá em Mateus, né? Eles não entenderam. E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Ele perguntou aos discípulos. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior, né? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos, né? E ele, sentando-se, chamou os 12 e disse, porque ele estava falando a respeito de Deus, né? Quem seria o maior? Ele disse: se alguém, né, quiser ser primeiro, será o derradeiro, né? E de todos os servos, e de todos. O primeiro será o último, né? E o último será o primeiro. E o que ele quer dizer com isso? E lançando mão de um menino, também está lá, no meio deles, e tomando nos seus braços, disse: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe. E, né, a mim me recebe. Recebe não a mim, mas ao que me enviou. Então, porque Cristo está falando essas coisas a respeito do menino? Porque menino não tem pecado algum. Menino é puro. Nessa época aí, nos dias de hoje, já tem menino que é virado no dindim. Mas, mesmo assim, não tem o entendimento
e ele se torna puro, né? Porque ele está fazendo por inocência, ele não sabe o que é que está fazendo, menino, ele não entende. Mas aqui nessa palavra aqui, né? Qualquer que receber, por exemplo, aquele que ele pegou era puro. Não tinha mácula nenhuma. Ele era puro, era uma criança pura. Ele não tinha pecado algum, como Cristo também não tem pecado algum. Cristo é uma criança sem pecado também. Ele quer dizer isso, que Cristo também é como uma criança sem pecado, né? Sem pecado algum. Isso também está lá em Mateus. Qualquer que receber um destes meninos pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, que é o menino sem pecados, né? Sem pecado. Então ele, os apóstolos que estão com ele aí, seja igual a esse menino, sem pecado, puro, sem nenhuma mácula. É isso que ele quer dizer com essa palavra aí, né? Então, qualquer que a mim me recebe, recebe, não a mim, mas ao que me enviou, que foi Deus, né? É isso que ele está com essa comparação. E lançando mão de um menino, pôs-o no meio deles, que está lá em Mateus também, e tomando nos seus braços, Cristo, né? Tomou-lhe nos seus braços, disse-lhe, qualquer que receber um destes pequenino, desse menino, em meu nome, né? Porque menino é puro, não tem mácula nenhuma. Então, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas a Deus que enviou ele, né? Essa é a comparação, que seja sem pecado. No capítulo 9, versículo 38 de Marcos, quem não é contra nós é por nós. E João lhe respondeu dizendo, né? Ele está falando agora, respondendo a respeito acerca do menino. Mestre, vimos, né? Não é a respeito do menino, mas é a respeito do que estava pregando, né? Falando de Deus. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, né? Aqui é outra coisa, eu não posso confundir o menino com isso. O menino é outra coisa, que é puro, sem mácula, que a pessoa deve ser como um menino, puro, né? É isso que Cristo quis dizer ali. Mas que quem não é contra nós, né, é por nós. E João lhe respondendo, dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porque Cristo está falando essas coisas. Nesse tempo aí. Nesse tempo aí já tem pregadores, né? Já tem gente que ouviu João Batista, já tem gente que está vendo, crendo em Cristo, crendo em Deus novamente, que não cria, está crendo de novo, por causa do poder de Deus que ele está mostrando, né? E quando os discípulos viu essa coisa, viu uma pessoa, né, expulsando o demônio em nome dele, né? E ele disse, olha, quem não é contra nós é por nós. Mas por que Cristo fala isso? Porque se a pessoa que estava fazendo isso, aquela pessoa que estava expulsando o demônio, é uma pessoa verdadeira. Não é como os de hoje, que fazem essas coisas por dinheiro, né? O povo, a pessoa para se dizer que está endemoniada, né? Para chegar lá fingindo que está endemoniado, que é para ele tirar o demônio daquela pessoa. E isso é uma farsa.
Mas aqui Cristo conhece a pessoa que estava fazendo essas coisas. Era uma pessoa verdadeira. Por isso que Cristo disse, olha, porque quem não é contra nós, é por nós. Né? Mesmo sem ele estar seguindo, ele não seguia Cristo, mas Deus estava dando o poder a ele, porque os próprios apóstolos não tiveram essa fé de curar, de expulsar demônio. Porque senão, quando eu li um versículo anteriormente, o homem não tinha levado seu filho, porque eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Mas esse que nem estava seguindo Cristo, teve fé igual a um grão de mostarda e estava conseguindo expulsar o demônio, né? Mas os próprios apóstolos, quando Cristo deu para eles fazer isso, eles não conseguiram, porque a fé dele estava pouca, menos do que um grão de mostarda, né? Mas já desse homem já estava igual a um grão de mostarda, né? Por isso que ele estava expulsando o demônio, e por isso que Cristo disse, quem não é contra nós, é por nós, porque Cristo sabe muito bem quem é a pessoa, né? Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque, né, em meu nome vos digo que não perderá o seu galardão. Né? No capítulo 9, versículo 42 de Marcos, os escândalos. Vai falar a respeito dos escândalos. Qualquer que escandalizar um deste pequenino que crê em mim, olha só, as crianças que é sem pecado puro e crê em Deus, né? Então, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos, né? Os apóstolos também que está com Cristo aí, é considerado pequenino, né? Porque senão não estaria com ele, né? Está sendo considerado Cristo, para discípulo dele, está considerado puro, sem mácula, está considerado pequenino, menino, que crê em mim. Né? Melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de atafona e que fosse lançado no mar. Né? Então, aquele que escandalizar de um menino que crê em Cristo, né? É melhor que seja jogado, amarra uma pedra no pescoço e joga ele no mar. É melhor do que escandalizar de Cristo, desse menino que não tem pecado. Por quê? Porque aí ele vai perder a salvação, ele está indo contra o Espírito Santo, né? Então, esse não será perdoado, mas esse que for jogado com amor dentro do mar, ele pode ser restaurado, né? Ele pode ter a vida eterna, né? E Cristo está dizendo, é melhor, né? É melhor não escandalizar de um menino que crê em mim, né? É melhor, né? E qualquer que escandalizar destes pequeninos que crê em mim, é melhor que fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra e jogasse no fundo do mar. É melhor do que escandalizar um menino que crê em Deus. É melhor não escandalizar. É melhor não escandalizar. Mas se escandalizar de um menino que crê em Deus, o que é que vai acontecer? É melhor jogar, que joga, amarra uma pedra no seu pescoço e joga no mar, que ele tem mais salvação do que escandalizar do menino que crê em Deus. Entenderam aí o negócio? Se alguém escandalizar do menino que crê em Cristo, ele está dizendo, não terá salvação, porque está escandalizando do Espírito Santo, não tem perdão, é isso que ele quer dizer. Mas é melhor não escandalizar e dizer assim, não vou escandalizar porque esse menino crê em Cristo, crê em Deus. Então, amarra uma pedra no meu pescoço e me joga no mar. É muito melhor do que escandalizar do menino que crê em Deus. Entenderam agora?
Entenderam ou não? Já desenhei demais, não vou repetir. Né? E se tua mão te escandalizar, isso também está lá em Mateus, né? E se tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, né? Para o fogo que nunca se apaga. O que é que quer dizer essa coisa? Lá em Mateus também tem isso, né? Aquele que faz com a mão, aqui ele está fazendo escandalizar com a mão. Que escândalo é esse? É roubar, né? Roubar, pesar 1 quilo, mas só tem 900 gramas, né? É ter um carro, você está vendendo um carro, ele tem um ferrugem, um buraco no carro. Você vai lá, eu já falei isso, cobre com um papelzinho, ajeita ali, tampa aquele buraquinho, passa a tinta em cima e vende para o outro, dizendo que o carro está todo inteiro, né? Escandalizar com a mão. Então corta, não é cortar literalmente, é deixar de fazer as coisas erradas com a mão. Trabalhar para o engano, trabalhar para ser contra a doutrina de Cristo, né? Trabalhar para o pecado, para a legião do mal, para a legião de Satanás. É esse corte que você deve fazer. É deixar de fazer coisa mal com a sua mão. É isso que quer dizer esse cortar a mão, que é melhor entrar aleijado no céu do que ter as duas mãos boas e cheio de pecado. E porque vai para onde? Para o inferno, para o lago de fogo que nunca se apaga. É isso que Cristo está dizendo. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É lá no inferno. E se o teu pé te escandalizar, corta. O teu pé te escandalizar, corta. É melhor entrar e coxo na vida que tendo os 2 pés e serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, né? Aqui está falando bicho, mas a palavra é outra, é verme, né? Onde o verme não morre. Então, você vai cortar seu pé. Vai cortar seu pé de quê? Vai cortar seu pé de não ir para farra, de não ir para prostituição, de não ir roubar um banco, né? De não ir atrás da mulher dos outros para fazer adultério, né? E etc, e etc. Vocês entendem o que é que eu estou falando. Então, cortar o pé é isso. É deixar de você caminhar para o mal, né? De deixar de roubar, deixar de ir para um canto matar, e etc, etc, adulterar e etc, vocês sabem o que é que eu estou dizendo. Vocês não são doidos, né? Então, cortar o pé é isso, é você não ir para, né? É isso que Cristo está mostrando aqui, como também mostrou lá em Mateus, é essa mesma coisita aqui, né? Porque é melhor entrar coxo de que com os 2 pés ir para o inferno. Porque se você anda, você está andando para a prostituição, você está andando para a mesa de bar, encher a cara, chegar em casa, meter o pau na mulher e etc, etc. Você está indo para roubar banco, você está indo para matar outro, né? É isso que ele quer dizer. Então você está com os 2 pés bons, mas você não vai para o céu. Por quê? Porque você está fazendo coisa contrária à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Então você vai para o céu? Não vai. Você vai para o lago de fogo, né? Onde o verme não morre e o fogo queima para sempre e nunca se apaga. Você vai para lá. Não estou. A palavra de Deus é quem julga vocês que estão no erro, certo? E agora é outra doutrina. Isso aqui tudo é doutrina de Cristo. É tudo doutrinação, né? É doutrinação que Cristo está mostrando para vocês que estão no erro, né?
Agora, e se teu olho te escandalizar ou faz pecar, escandalizar ou faz pecar, lança-o fora, é melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho de que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. O que é que quer dizer isso? É que você tem dois olhos, né? Mas você está olhando para a mulher do seu irmão, do seu próximo, para cobiçar, né? Para querer botar uma gaia nele. Está olhando para ela com má intenção. Você está olhando para que os outros têm com inveja, né? Você está olhando do seu irmão, do seu próximo, do seu vizinho. Poxa, olha, fulano tem um carro, comprou um carro novo. Isso é o olho que está fazendo você tropeçar, está fazendo com que você tenha inveja, né? Tenha cobiça no que é dos outros, né? E etc, e etc. Se teu olho te faz tropeçar, arranca. Mas não é chegar você a arrancar o olho, não. É você deixar de praticar essas coisas, né? De você ver uma coisa errada e não falar, né? De você estar olhando para a mulher do próximo e estar querendo ela, dizendo, ó, que mulher gostosa, que mulher boa. Seu olho está te fazendo tropeçar, está causando pecado. Então Cristo está dizendo, arranca ele. Arranca. O que é arrancar? É você olhar para a mulher do próximo, ela pode ser uma princesa, mas você olha e vê que não faz de conta que você não viu nada. É impossível isso? Não é. É impossível? É impossível. É impossível? Não é impossível. Basta ter a consciência para a doutrina de Cristo e para os mandamentos de Cristo. Tá certo que nós somos pecadores aqui na terra, o nosso olho vê muita coisa e quando você vê, a carne logo se agita, não resta dúvida. Deus sabe disso, né? Deus sabe disso. Mas se você olha e não quer causar nenhum interesse, mesmo que sua carne se agite para querer, né? Mas se você refrear ela, Deus está vendo que você está refreando e pode te dar o perdão desse pecado, né? E você poderá ser salvo. Então, arranca teu olho. Então, é você ver, né? E não pensar em querer fazer, né? É você ver uma coisa errada e puxar para o bem, né? É você ver o seu vizinho tendo prosperidade, é agradecer a Deus por ele estar tendo as suas coisas, né? Ele pode estar sendo adquirido de outra forma, não interessa a você. Se ele está progredindo, é problema dele. Você deve dar graças a Deus por ele, né? Se ele estiver no erro, ele vai pagar a conta dele depois. Mas você não deve ter inveja do próximo. Você não deve crescer o olho em nada de ninguém. Você não deve botar o olho para adquirir nada de ninguém, né? Então é isso que Cristo está dizendo, arranca teu olho. Não é você olhar e fazer essas coisas. Arranca teu olho. É melhor você entrar cego com a vida eterna de que ter os dois olhos e queimar no fogo do inferno, como está escrito aqui, né? Um do verme não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será, né? Será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal, né? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmo e paz uns aos outros, né? E paz um com os outros, né? E paz, que sal é esse que ele está falando aqui, né? Ele está dizendo aqui, bom é o sal. Que sal é esse? A palavra de Deus, a doutrina de Cristo, ao mandamento de Cristo, né? Esse é o sal. Se o sal se tornar insípido, ele não pode temperar. Como é que você vai temperar? Tende sal em vós mesmo e a paz um com os outros, né? Então, se você tem a paz de Cristo, você tem o sal. Se você tem a doutrina e os mandamentos de Cristo,
Se você tem o sal, esse sal será como salvação para você. Mas se esse sal se torna insípido, o que é que quer dizer? Você tem a palavra de Deus, você tem a doutrina de Deus e vai praticar coisa má, esse sal que você tem vai se tornar insípido. Ele não vai te dar salvação, mesmo você sabendo que Deus é todo poderoso e etc, que a doutrina de Cristo é para a salvação, que você, né, mesmo você sabendo dessas coisas, que salva, né, e você tem esse sal, mas você está estragando ele, então você não vai ter vida eterna. Mas se você esse sal guardado fielmente com amor, então você vai ter a salvação, né? Vamos para o capítulo 10. Capítulo 10 de Marcos, também é doutrina de Cristo, vai falar a respeito do divórcio, né? Capítulo 10 de Marcos e o divórcio, né? E isso também está lá em Mateus, né? E levantando-se dali foi para os termos da Judéia, né? Foi para a Judéia além do Jordão. Cristo e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume, né? Porque ele estava ensinando a sua nova aliança, né? Porque a aliança de Moisés foi até João Batista. Quando João Batista entrando pregando a Cristo, né? A lei de Moisés parou ali, parou, né? Só os sem vergonha, né? Só os ladrão de consciência é que está usando a lei de Moisés nos dias de hoje, né? Os ladrão de consciência, os enganadores, os falsos pastores das falsas igrejas, né? Está introduzindo a lei de Moisés para os dias de hoje para enganar você. Porque se ele for usar a lei de Moisés, ele vai cobrar dízimo, ele vai queimar boi lá no altar, vai matar boi, carneiro lá no altar, vai derramar o sangue, vai queimar no altar, né? E o dízimo não é dinheiro, é alimento das plantações, das vacas, dos bois, dos bodes e dos carneiros, né? E etc, e etc. Todo mundo, não só é a adventista que não vai comer camarão, todos os outros também devem fazer a mesma coisa. Não vai comer porco, não vai comer camarão, etc, etc. Porque se você quer seguir a lei de Moisés, você tem que seguir a lei de Moisés todinha. Tem que fazer as festas anual, tem que fazer todos os rituais que está na lei de Moisés para você seguir a lei de Moisés. Não vá seguir a lei de Moisés só na parte do dízimo com dinheiro, que é enganação, né? Porque eles só querem o dízimo para enganar, roubar você. Quando ele diz, os irmãos estão roubando a Deus porque não está o dízimo, mas quem está roubando a Deus é os pastores, né? É os pastores, está roubando a Deus e roubando a consciência dos irmãos, né? E roubando a consciência dos irmãos, porque está enganando você. A lei de Cristo não tem dízimo, não tem. A lei de Cristo tem contribuição, não resta dúvida, mas é voluntário, você dá quando quer, se puder e se o seu coração mandar, e se for por aí. Se for porque o seu pastor está pedindo, também não serve. Não serve. Você tem que ajudar de acordo com o seu coração, por amor ao evangelho, para ajudar, pagar uma água, uma luz, varrer alguma coisa, comprar alguma coisa, para ajudar os irmãos, para comprar um remédio, comprar comida, etc, etc. O dízimo, que era para ser hoje, que não é dízimo, é contribuição voluntária, essas contribuições de hoje é para ajudar os necessitados dentro da congregação, fora da congregação, né? Essa é a realidade. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, tentando, né? Tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Porque na lei de Moisés podia, né? Da carta de divórcio. Na lei de Moisés podia, está lá em Mateus também. Mas ele respondendo disse,
Que vos mandou Moisés, né? Está vendo aí? Porque isso é lá na lei de Moisés. Ele está perguntando, quem mandou foi Moisés? Porque Cristo está pegando a sua doutrina. Está pregando outra coisa. Não é a lei de Moisés mais, é a lei de Cristo, né? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar sua mulher. E Jesus respondendo disse, pela dureza dos vossos corações, deixou ele escrito esse mandamento. Ele deixou escrito esse mandamento, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, né? Fez macho e fêmea. Não fez homem e homem, mulher e mulher. Fez macho e fêmea, casal, né? Por isso deixará, está lá em Gênesis, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são mais dois, mas uma só carne. Então, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, quem se casa não se deve se separar de maneira alguma. Mas onde vai acontecer isso agora, nessa doutrina de Cristo? Na igreja de Deus, porque nas outras igrejas eles fazem divórcio, né? Mas Deus está dizendo, se você se ajuntar com uma mulher, não é nem aqui, é juntar, não é casar não, né? É ajuntar. Se você é ajuntado, se você consegue uma namorada pela vontade de Deus, né? Se você consegue uma namorada pela vontade de Deus, ambos ama a doutrina de Cristo, ama a Deus, um ama um ao outro fielmente, né? Então, esse casal deve se juntar, formar sua família, ser marido e mulher. Não precisa aqui se casar, porque Cristo está dizendo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, quando um casal se junta, está casado para Deus, né? Está casado. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O que é que quer dizer com isso? Quando o casal tem temor a Deus, quando o casal serve a Deus fielmente, segue a doutrina de Cristo, eu estou falando isso para os dias de hoje, porque ele está respondendo aos escribas e fariseus da lei de Moisés. Mas Cristo aqui está introduzindo o seu novo mandamento, né? O seu novo mandamento, a sua nova lei, a sua nova aliança, porque a lei de Moisés ficou para trás, desde quando João Batista entrou e o Elias veio mostrar o caminho de Cristo. A lei de Moisés parou ali em João Batista, né? Só os enganadores que querem introduzir a lei de Moisés para hoje, os enganadores, né? Os falsos pastores, os que estudam teologia diabólica, os que criam igreja falsificada, é quem faz essas coisas, né? Na lei de Moisés ninguém podia, né, repudiar sua mulher. Moisés dava carta de divórcio, os sacerdotes também, porque Deus permitia nesse tempo. Por isso que a lei de Moisés é falha, né? A lei de Moisés tem falha, eu ainda vou ler isso para vocês. A lei de Moisés é falha, mas a lei de Cristo, ela aperfeiçoa a lei de Moisés, né? Não é que tem mandamento da lei de Moisés que não seja para hoje, tem, mas com diferença. Por exemplo, aquele que adulterava na lei de Moisés morria apedrejado, e ele só era adultério porque era pego com a mulher do seu próximo, botando gaia, né? Mas nos dias de hoje, o verdadeiro cristão que segue a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, nos dias de hoje, qual é a doutrina de adultério na lei de Cristo? O homem que olhar para uma mulher para a cobiçar, ele já está cometendo adultério, ele já está em pecado. Na lei de Moisés é o contrário. O homem tem que ir lá, botar gaia na mulher do seu próximo, né? Cobiçar ela, ficar com ela, transar com ela, para poder ser adultério. E assim mesmo, os dois morrem apedrejados. Na lei de Cristo é o contrário, é diferente. Você só em olhar para a mulher do seu próximo para cobiçar, né, desejando ela, você já está
cometendo adultério. Né? É mais ampla. Né? Na morte, naquele tempo, se você matasse uma pessoa, você morria também. Né? Você tinha que matar uma pessoa para ser réu de morte. Né? Você tinha que matar essa pessoa para ser julgado como réu de morte, para morrer também. Na lei de Cristo, se você tiver o pensamento, veja só, tiver o pensamento de encolerizar um ser irmão, pensar em matá-lo, você já matou para Deus. Já matou. Você já é criminoso, meu velho. Entendeu? Já é criminoso. Vou ler essas coisas ainda para você. Vou ler. Já vai chegar nesse versículo. Né? Então, a lei de Cristo é muito mais ampla. Por isso que a lei de Moisés só vigorou até João Batista. De lá para cá vem sendo introduzida a aliança de Cristo, a nova lei, a lei de Cristo. Né? Muitos idiotas estão dizendo aí, não, a lei de Moisés está na Bíblia, por isso que a gente prega. Mas não é para nós. Foi para o povo israelita, para o sacerdócio levita, né? E as tribos lá. Essa lei foi para esse povo, né? Por isso que eles não seguiram essa lei, não seguiram, e Deus envia Cristo para eles para mostrar um novo caminho e agora com salvação, porque na lei de Moisés não tinha salvação, era olho por olho, dente por dente, não se falava de salvação espiritual, não tinha salvação espiritual. Né? Deus poderia até salvar espiritualmente, né? Mas ninguém está salvo ainda. Ninguém está salvo ainda. Moisés não está salvo, Abraão não está salvo, Jacó não está salvo. Quer dizer, assim parcialmente, porque todos eles estão esperando a última ressurreição. Aí sim, aí ele vai ser transformado e vai para o reino de Deus. Né? Estão aguardando. Né? Estão aguardando. E serão dois uma só carne, e assim já não serão dois mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, o que Deus ajunta são pessoas de Deus. Né? São pessoas de Deus. Porque, um exemplo, você vai para uma igreja falsificada, o seu pastor que é azarento, é avarento, é um pastor diabólico, casa você. Você acha que aquilo ali é um casamento de Deus? Você acha isso? Né? Seu pastor é um avarento, está ensinando mentira para você dentro da igreja dele falsificada. Está ensinando mentira, está enganando o povo. Ele é um pastor de Deus ou é um pastor de Satanás? Responde aí. Ele é um pastor de Deus? Vocês acham isso? Aí ele vai e casa um casal. Esse casal está recebendo as bênçãos de Deus ou as bênçãos de Satanás? Porque ele está pregando mentira. Ele faz parte de Deus ou ele faz parte de Satanás? Porque Satanás é o pai da mentira. E aí? Você vai para uma igreja católica casar-se lá. Quem casa você é o padre. O padre é adorador das estátuas, dos ídolos, que Deus abomina. Né? Ele não segue a doutrina de Cristo nem os mandamentos de Cristo. É da legião do mal. Foi a legião do mal que criou essa religião. Vocês acham que Deus vai abençoar você? Pode até abençoar. Depende de vocês. Mas se esse casamento é realizado por esse padre, não tem valor algum. Por quê? Além disso, você ainda paga para ser casado. Né? Você ainda paga para se casar. Então, não serve para Deus essas coisas. Né? E o que Deus ajunta é o que serve. Porque aí você está seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Estamos em união constante, em concordância um com o outro, constante. Né? Em obediência um com o outro, constante. Com fidelidade, com amor recíproco. Né? Esse é o casamento para Deus. O casamento no juiz. Quem casou vocês? Foi Deus ou foi o juiz? Foi o juiz. Para que serve o casamento no juiz? Para a divisão de bens. Para você ter direito
aos bens um do outro. Só serve para isso. E para ter o nome de casado. Só para isso. Mas o casamento em Deus é uma união instável, constante, com amor puro, com sinceridade, com entendimento um com o outro, com combinação, né? Amor, eu queria fazer isso. Tu será que dá certo, amor? E a outra vai dar, amor. Vamos fazer, dá certo. Com concordância, né? Com fidelidade. Esse é o casamento para Deus, em obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, à doutrina de Cristo, aos mandamentos de Cristo, dentro da verdadeira igreja, né? Aí Deus ajuntou. Quem ajuntou? Foi Deus. Então nenhum homem tem o direito de separar. Aí eles podem até separar, mas Deus não quer que eles separem. Por que não separa? Porque eles vão viver eternamente. Porque eles estão seguindo o amor de Deus. Como é que ele vai se separar? Eles estão seguindo a doutrina de Cristo. Como é que eles vão se separar? Né? Eles têm amor no coração, ambos, uns são completos um com o outro, uma harmonia só. Como é que eles vão se separar? Não vai. Não vai ter essa hipótese de um pedir a separação do outro, de um trair o outro, né? Não tem. Porque eles estão seguindo a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, têm amor em Deus e em si próprio, né? Dando sequência. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo, né, do divórcio. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, né, adultera contra ela. Então é adultério, é pecado, você não pode. Se você está fazendo isso e deixando a sua mulher para casar com, é adultério, não tem, né? É adultério, é pecado e Deus abomina essas coisas. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, também é adúltera, não pode deixar, é adultério, está em pecado. Deus não vai receber, porque você. Mas isso é para quem está recebendo essa palavra. Isso é para quem está recebendo essa palavra verdadeira, né? Palavra verdadeira da doutrina de Cristo. Isso é doutrina, né? Então tudo isso é adultério. No capítulo 13, não, no capítulo 10, versículo 13 de Marcos, Jesus abençoa os meninos. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam, né? Os pais traziam, as mães traziam os meninos para que Deus abençoasse, eles pudessem tocar. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, né? Porque Jesus já tinha falado a respeito de meninos, né? Jesus já tinha falado a respeito de meninos, dos pequeninos, que são crianças, né? Que não pudesse que sejais como um menino. Cristo já tinha falado. E agora eles estão impedindo que esses meninos venham até ele. Os pais estão trazendo, as mães estão trazendo, todo mundo está trazendo os meninos para tocar Cristo, Jesus e abençoar. E Jesus, porém, vendo isso, que ele não estava deixando, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Por quê? Ele está dizendo dos tais é o reino dos céus. Porque menino não tem pecado algum. Meninos são puros, né? Meninos são puros. Eles não têm pecado. E todas as crianças que morrem se tornam anjo lá no céu, né? São criaturas divinas no reino, tá, como ele está, o reino de Deus, né? O reino de Deus é de tais, é dos meninos, não impeçais, porque
porque dos tais meninos é o reino de Deus. Né? Porque de tais meninos, porque menino não tem pecado, menino não tem mácula, no céu também no reino de Deus não tem pecado, não tem mácula. Por isso que Cristo está falando essas coisas para seus discípulos, né? Que não impeçais de deixar as crianças ir até ele, porque de tais é o reino de Deus. O reino de Deus é puro, não tem pecado, não tem mácula, e as crianças também não têm. Porque mesmo ele estando no meio do pecado, as crianças estando no meio do pecado, eles ainda não chegaram à fase adulta, né? Você veja que Cristo, quando começou para pregar, mesmo de verdade, ele estava com 30 anos, né? Mas ele já tinha todo o entendimento. Então os meninos, a partir da adolescência em diante, é aí que ele vem ter o entendimento da vida, do que é certo e do que é errado. Por isso que um menino até 8 anos, 10 anos, ainda é considerado meninos, crianças sem pecado puro, porque ele não tem o entendimento da verdade e do erro, né? Ainda. Por isso, dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus é sem mácula, sem pecado nenhum, de nenhuma forma. Né? Por isso que Cristo está falando para seus discípulos que deixais que os meninos vá até ele, porque é deles o reino de Deus. Né? Em verdade vos digo que qualquer que não recebe o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então, vejam só, para uma pessoa ir para o reino de Deus, ele tem que ser como uma criança, sem pecado, puro, sem mácula. Não é difícil isso? É difícil. Muito difícil, porque a terra propõe muitas coisas na sua vida. Isso só vai acontecer quando não tiver mais Satanás para proferir as maldades aqui na terra. Né? Quando a legião do bem tragar a legião do mal por completo. Né? Isso só vai acontecer nesse tempo. Quando a legião do bem tragar a legião do mal que propõe todo tipo de pecado aqui na terra. Né? Porque às vezes você não quer pecar, mas você peca sem querer. Você peca sem querer. Você vai andando na rua, você vê uma mulher de shortinho curtinho, mostrando a bunda, mostrando as pernas, mostrando os peitos, a barriga, você, sem querer, você olha. Embora que você não deseje, mas olha, você está causando pecado através do seu olho. Mas é um pecado pequenininho que Deus perdoa você, né? Mas você viu aquela formosura na sua frente. E a carne é danadinha, né? Mas Deus está vendo que você não vai cobiçar aquela mulher. Deus está vendo que você repreende na hora, né? A presença do mal através da sua carne. Porque Satanás põe essas coisas aqui na terra para isso, né? Satanás põe muitas coisas para você usufruir, para que você se perca, né? Mas se você não der ouvido, não praticar, não ir atrás, se afastar, se reter, até na sua própria língua, isso te trará salvação, né? Te trará salvação, como eu já li anteriormente a respeito dessas doutrinas de Cristo, né? Então é isso, meu povo. Sejais como um menino, puro, sem mácula, sem pecado, para alcançar o reino de Deus, porque de tais é o reino de Deus, sem mácula, sem pecado, né? E se for virgem, melhor ainda, né? Difícil é, né? Se for virgem, melhor ainda, tanto um homem quanto a mulher, porque ainda vou ler para vocês que lá Paulo diz, melhor que o homem não conhecesse mulher, né? Tornasse seja virgem, né? Em verdade vos digo que qualquer, né, que não recebeu o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então, é muito sério isso, né?
Se você não se tornar como uma criança, como um menininho, você não entrará nele. Na onde? No reino de Deus. É duro isso. É duro e difícil. Muito difícil, muito difícil. É muito difícil nos dias que está hoje, porque a televisão incita o pecado, né? Filmes incita o pecado, celular incita o pecado, nas ruas incita o pecado, e etc, e etc, e etc. E para você ser um menino purificado, mesmo você tendo 100 anos, né? Também Cristo diz que o menino morrerá de 100 anos, olha, né? Um menino morrerá de 100 anos, que é para ser uma pessoa com 100 anos não ter pecado algum. É impossível quase, né? Mas teremos que nos esforçar para nos livrar do mal que Satanás nos mostra, para que nós sejamos, né, recusados por Deus. É muito difícil, não é fácil, né? Por isso que está escrito, eu ainda vou ler, que a porta é estreita, não sei se eu já li isso, que a porta é estreita para a salvação e para a perdição, ó, é bem largona, né? Porque Satanás mostra tudo quanto é de bom, não resta dúvida, tudo quanto é de bom para a carne, para a carne. Mas para o céu não é a carne, é o espírito, a alma, que tem que estar limpa, né? Então, para isso, nós devemos refrear nossa carne, né? Devemos nos refrear nossa carne, nossa língua, nosso olho, nossas mãos, nossos pés, nossos pensamentos. Temos que ter freio para podermos ser como um menino. Para assim Deus achar em nós pureza e assim ter a graça da vida eterna. Porque Deus nos dá a graça da vida, da saúde, de todas as coisas aqui na terra. Deus nos dá essa graça, mas devemos retribuir essa graça para Deus em bondade, em amor e obediência, né? Para que possamos ser aceitos de volta no reino de Deus, né? Que isso aqui tudo vai perecer. O banco entupido de ouro vai perecer, vai derreter. O seu Porsche, a sua limousine, a sua Ferrari vai derreter. A sua mansão, sua grande piscina, seus trincos de porta feitos de ouro, a subida das suas escadas de ouro vai perecer, vai derreter, né? A sua torneira de ouro vai derreter. Sua mansão vai derreter, sua cobertura vai derreter, né? Tudo vai derreter, até você vai ficar derretendo, né, eternamente, caso não se arrependa, caso não deixe as maldades do mundo, o que Satanás te oferece. Se você deixar essas coisas, você vai viver eternamente com Deus. Mas, se você só quiser o seu dinheiro, sua mansão, seu belo carro, seu banco entupido de ouro, as suas má obras, né? Chega alguém lhe pedindo uma coisa, em vez de você lhe dar uma moeda, você dá um empurrão, você fecha a porta, né? Então, tudo isso vai derreter junto com você no lago de fogo que vai se tornar essa terra aqui. Essa terra, o inferno ainda não existe inferno ainda. Não existe. Mas vai existir, que o inferno não é o lago de fogo, que Deus disse, é o lago de fogo.
Onde será esse lago de fogo? Quando essa terra e tudo que nela há se desfazer. Está escrito, vou ler isso para vocês ainda. Tudo se desfará em chama e a fumaça. Né? Por que fumaça? Porque tudo derreteu. Né? E a fumaça do tormento desse povo que não quer saber de Deus, mas do mundo. E olha que esse mundo foi criado por Deus, mas foi criado por Deus para o bem. Mas, como houve uma rebelião no paraíso, e quando Deus chega, está todo mundo lá, revoltado contra Deus, querendo ser mais do que Deus. Deus, com todo o seu poder, expulsam de lá do paraíso. E infelizmente caíram aqui onde Deus fez uma terra pura. Um ser humano puro, ele não perverteu lá em cima, perverteu antes de Deus voltar. Né? Porque ele estava ocupado aqui criando a terra, mas Cristo e seus anjos, né? E o que ficaram lá no mundo lá se rebelou contra ele e ele conseguiu, esse querubim conseguiu perverter anjos, arcanjo lá, perverteu. Fizeram seus seguidores lá, muitos. Por isso que aqui na terra tem muito anjo do mal. Tem muito espírito maligno aqui na terra trabalhando para ele, para esse Deus do mal, onde ele cria a sua legião, cria a sua religião, né? Para perverter a legião de Deus, que é a legião do bem. Isso desde a primeira criação até os dias de hoje. Né? Vocês podem dizer que eu estou maluco, esse velho é maluco, ele não está falando coisa com coisa, isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia, meus amados, é enigmática. Vocês estão vendo as próprias parábolas de Cristo, que é enigmática. Né? Se o fruto lá do jardim do Éden não fosse a criação da legião do mal e da legião do bem, ele não estaria lá para ser descoberta, né? Só que ninguém sabe disso. O povo diz, não, porque é um pé de maçã, é não sei o quê, nada disso. Esse fruto é o da legião do mal e da legião do bem. E quando foi descoberto, ela se instalou lá no Éden. E como Eva é a mãe de todo ser humano, né? Ela também cresceu, a legião do bem cresceu, a legião do mal cresceu, ambas lado a lado. Mas na primeira geração, ela, a legião do mal, prevaleceu, ganhou da legião do bem, porque também não tinha instrução ainda, né? E Deus, vendo quase 99,99% que estava perdida a sua criação, não da terra, mas da humanidade, ele resgatou o último que restava, que era a família de Noé, e acabou com a legião do mal daquela primeira geração. Mas quando Noé se instala, né, para a nova geração também criou-se a nova legião do mal na própria família de Noé, como também na família de Eva e Adão. Entre os dois irmãos, na família de Noé também foi da família que se gerou a nova legião do mal e cresceu até os dias de hoje. E Deus vem combatendo ambos com a sua legião do bem, vem combatendo a legião do mal, né? E essa legião do mal prevaleceu depois de tirar seu povo lá do Egito. Prevaleceu porque o povo não quiseram mais a lei de Moisés, não quiseram mais seguir a Deus. Deus envia seu filho para se tornar carne, para mostrar o seu poder para eles novamente, para tentar ele resgatá-los, mas eles não quiseram. Então, a legião do mal venceu nessa parte. Mas não é que Deus recuou, não. Deus não recuou, deixou seu filho
para ensinar mais uma nova lei, né? Porque a outra lei não deu certo. Não deu certo. Era uma lei com falha. Está escrito isso. Era uma lei com falha. E Deus envia seu filho para se tornar carne, porque ele já existia. Mesmo antes da criação do mundo, de Cristo já existia, né? Mas ele mandou para cá em espírito e se tornou em carne para ficar como nós, na carne. Mais santo, purificado, para mostrar o poder de Deus novamente para esse povo, para eles se converterem, mas eles não quiseram. E continuou Cristo com a sua doutrina, mesmo morrendo para que o povo visse que ele era carne, mesmo ressuscitando, se transformando novamente como carne, para mostrar que ele estava vivo, o povo mesmo assim ainda não quiseram, né? Deixou sua doutrina para seguir a legião de Deus, né? Deixou porque Deus quer ainda resgatar os que estão na legião do mal. Deus quer com a sua legião vença a legião do mal. Até o último dia está proposto que Deus quer que a legião do mal, do bem, vença a legião do mal. Tá difícil? Tá. Porque a legião do mal criou religião e está enganando o povo, e o povo não quer saber da verdadeira legião. E nisso abandonaram a igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, com a sua doutrina, com seus mandamentos. E o povo no tempo de hoje estão seguindo doutrinas de homens, mandamentos de homens, campanha, congresso, propósitos, etc, etc, né? Milagres, prosperidade. O povo estão preferindo estas coisas do que a salvação, né? Estão ensoberbos nos pecados, né? Estão ensoberbidos pelo pecado, pela grandeza de Satanás que oferece a esse povo, né? Ao próprios das igrejas falsas, porque ele só visa em tirar o dinheiro do povo, aí inventa milagre, paga o povo para fingir que está aleijado, que está doente, para enganar, ela para manter escravizado todo esse povo dentro dessas igrejas falsas, né? Faz curas, faz milagres, porque curas e milagres cessou, só foi até os apóstolos. De lá para cá, não tem ninguém aqui na terra para fazer essa proeza, a não ser o poder de Deus. Para que isso aconteça para um cristão, ele tem que estar na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, com amor verdadeiro, né? Como um menino sem mácula, que é a legião de Deus, para que possamos tragar a legião do mal, ensinando a verdade. Mas esses que se dizem de Deus, quando você fala a verdade para ele, ele pode até dar em você, pode até querer matar você, porque é isso a legião do mal que faz contra a legião de Deus. Eu vou dar uma paradinha por aqui, estou ainda no capítulo 10 de Marcos, né? Li essas coisas para vocês, né? Vou ler o último versículo dessa daqui. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino sem mácula, sem pecado, de maneira alguma entrará nele, né? E tomando-os nos seus braços e impondo as mãos, os abençoou. Quer dizer, a criança, né? Eu voltarei com o próximo vídeo, que esse já está longo demais, né? No mesmo capítulo 10, né? E o versículo vai ser o 17, o mancebo rico. Esse é o próximo vídeo.
Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade. Que vocês saiam dessas igrejas falsificadas. Abandone esses pastores cães gulosos que só querem o dinheiro de vocês ensinando doutrinas, mandamento de homem, que é campanha, propósito, dízimos, milagres falsificados, né? Etc, etc e etc, endurecendo o coração de vocês, né? Que Deus abençoe a todos. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que chegue a seus próximos, para que ele venha entender a doutrina de Cristo através dessas leituras, né? Porque muitos não sabem, muitos têm Bíblia em casa, mas não lê. Mas você leia, vocês estão vendo aqui, mostre os vídeos, vamos escutar, vamos ver o que é que o irmão aqui está falando, né? E ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E tenho dito,